Voltamos com a notícia de frente. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei das fake news, que regula as redes sociais e o combate às notícias falsas. Mas, para o deputado federal por Mato Grosso, pelo Podemos, José Medeiros, trata-se de um subterfúgio para atacar a liberdade de expressão. Confira. Vamos regular as redes sociais. Qual justificativa? Combater as fake news. Sempre tem uma boa intenção por trás, né? No caso do ministro, quero proteger, qual bem protegido? O voto isento, sem ninguém por trás. Por isso que diz, de boas intenções o inferno está cheio. Mas por trás disso quer tolher nossa liberdade religiosa, o outro quer tirar nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de poder transitar na rede, por exemplo. Com isso, o Estado vai tolhendo todas as nossas liberdades. E aí você, não importa se você é ateu, evangélico, cristão, ou se você é cristão, se você é católico, não importa. Se você é evangélico, católico, enfim, se você é cristão, budista, esse Leviatã vai avançando sobre suas liberdades. Há poucos dias, a polícia estava invadindo casas de manhã cedo para prender ou para pegar provas por questões de opiniões de jornalistas e tudo mais. Começa assim. Então, em pleno século XXI, nós estamos aqui lutando por liberdades. Isso não é pouca coisa. Isso não é purpurina. Então, gente, nós estamos no meio de uma pandemia. E aí eu vejo policiais a mando de pequenos tiranos, seja prefeito, seja um juiz ou um promotor, seja quem for o tiranete da vez, sobre a justificativa de proteção à saúde. Não importa, sempre tem uma justificativa. Estão querendo avançar sobre a sua liberdade, sobre a nossa liberdade. Isso a gente não pode permitir. Não importa se é o STF, não importa quem seja, o Estado não pode fazer isso. Não dá para confundir, só não se pode confundir liberdade de expressão com abuso, né? Com acusação leviana, com acusação falsa. E eu vou, em cima do exemplo que o deputado José Medeiros, né, citou ali. Olha, isso daí é o primeiro passo para poder dificultar a vida dos jornalistas. Conversa fiada. Os jornalistas, estou aqui, eu, Paulo Coelho, a Nayara, nós estamos colocando a cara. Nós damos a opinião, estamos aqui, ó, nos expondo. Só que lá na rede social, não querem colocar o CPF para se cadastrar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Mas por quê? Qual o problema? Vai se esconder atrás das redes sociais? Por quê? Liberdade de expressão, sim. A democracia é o melhor regime. Todos temos o direito de dar opinião, mas somos responsáveis por aquilo que dizemos. É só isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para você que está nos assistindo aí 3 nomes. Já vamos para o seu destaque. Para o meu destaque, inclusive, né, por coincidência. 3 nomes. Jaime Veríssimo de Campos, Carlos Baqueta Fávaro e Wellington Antônio Fagundes. Os 3 senadores de Mato Grosso votaram a favor deste projeto de lei aí, que eu considero também como descabido, uma lei da mordaça, né, que está se propondo aí. De fato, eu acho que tem que ter responsabilidade, Eu acho que assassinar a reputação das pessoas tem que ser combatido, agora não sob o preço de fazer vigia total, né, uma vigilância total em cima da liberdade de expressão das pessoas. Isso está violentando, pisoteando os preceitos constitucionais aí, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Eu acho que fez mal o digníssimo Senado Federal e a gente tem muita esperança de que essa matéria seja mudada. Ainda há esperança. A gente
aguarda com muita ansiedade que seja mudada na Câmara, porque ainda é passivo aí esse texto é passivo de mudanças. Aguardemos aí com ansiedade, e você, inclusive que mora aqui no estado, cobre aí dos 8 deputados federais, não é? Porque já tem um movimento muito forte. Eu sei que ali na Câmara vai ser mais difícil passar o texto, mas de todo modo eu também achava difícil passar na Câmara. O placar foi apertado, mas passou. Foram 44 votos a favor e 34 contrários a essa matéria que infelizmente passou. Mas vamos torcer aí para que isso não prospere. Eu concordo que tem que se identificar sim, tem que se identificar. Eu sou contra, por exemplo, criação de veículo de comunicação onde não se assina a matéria, onde o veículo não tem ali a sua identificação, né? Eu sou contra isso. Eu acho que as pessoas têm que se identificar. Agora, isso abrange um contexto universal, muito grande, não é? E quando se fala em rastreabilidade, significa dizer que estão criando, segundo o Alcolumbre, de acordo com a vontade do Alcolumbre e do Ângelo Coronel, que é o redator, o relator desta matéria aí, estão criando aí uma comissão, um conselho moderador para fazer com que não prosperem as ideias, né? Ou seja, se você cometeu alguma coisa que de acordo com a avaliação desse conselho aí, se estiver fora do contexto, você será passivo aí de punição, e isso para mim é mordaça. E ainda dentro do seu destaque tem o ministro da Educação. Né? A gente falou ontem aqui que em função daquilo que houve, né? Quando se começa com mentira, não tem como prosperar. E houve mentira, ainda que as intenções possam ser boas, mas o nome que eu não consigo decorar, que nem deu tempo de decorar o nome dele, né? Carlos Decotelli. Decotelli. Então, ele mentiu dizendo que foi professor lá da Fundação Getúlio Vargas, e também em relação aí o doutorado e pós-doutorado. Isso foi pesado demais, a cobrança não só da oposição, como também dentro do próprio núcleo governista. Não tem como. Existe, inclusive, já um nome sendo colocado, doutor Anderson Ribeiro, que é reitor do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Esse é o nome que está sendo cogitado, é o preferido no momento. Deve ser anunciado aí pelo presidente Bolsonaro como novo ministro da Educação. O PT propriamente, que é o senhor da razão, né, que está aí se vangloriando porque fez muita pressão e está criticando e tudo mais, aí o PT, na minha avaliação, não tem moral alguma para criticar, especialmente quando se trata de ministro da Educação, quando teve aí o senhor Fernando Haddad como ministro da Educação, no passado remoto aí, não muito distante, mas vergonhoso, né, onde ele foi, inclusive, teve uma gestão marcada aí por fraude no Enem, além de ter sido depois aí, né, o suplente, né, o substituto do presidiário lá na eleição passada. Então, não acho que deve. E esse próximo que vier aí tem que passar pelo crivo da ABIN. Para que existe a Agência Brasileira de Inteligência, que falhou feio nessa situação aí do atual ministro, que ainda não foi, né, que consta que ele foi nomeado, ele, que é o Decotelli, falhou, a ABIN falhou, porque diria que, não adianta eu chegar lá e falar assim, não, eu fui professor, eu tenho pós-graduação, eu sou isso, sou aquilo, e se existe uma agência de inteligência, não é, e não verificou isso. E o próximo que vier tem que ter essa meta aí de acabar com o aparelhamento na educação que foi construído, infelizmente, e principalmente pelo governo do PT. E essa fake news aí, não é, no currículo, né, do ex-ministro, que Decotelli. Nem chegou a ser ministro, irritou, você falou na ABIN aí, irritou muito o núcleo militar do Palácio do Planalto, que tinha avalizado a indicação do professor Decotelli para o Ministério da Educação. Pois aí, o próximo deve ser também lá como falei, do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, não é? Que é o nome mais cotado aí, é o Anderson Ribeiro, que é um nome bastante forte, que foi até cogitado antes do Decotelli,
e agora deve prevalecer aí. E a última situação, que eu até citei aqui, é essa história lá do Covidão, não é? Que a gente estava falando, inclusive, dessas questões de dinheiro que vem, dinheiro que vai, que a última visita aí de luxo do Uber Lux, né? O Uber Black, que são os homens da Polícia Federal, foi lá no estado do Amazonas. O Wilson Lima recebeu lá e teve até o pedido de prisão feito, só que foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas a sua secretária de saúde foi presa. Ou seja, o Wilson Lima, lá no Amazonas, já teve lá o Helder Barbalho no Pará e o outro Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, a coisa está expandindo e eu espero muito, espero de coração mesmo, que não fique só na alçada dos governadores não, porque tem prefeituras grandes e até pequenas com muita dúvida, aí tem muita denúncia de desvio de finalidade, de roubalheira mesmo propriamente. Aí a gente espera a visita desse pessoal. O remédio aí para a pandemia chama-se Polícia Federal Brasileira. Certo, vamos aqui a algumas participações dos nossos telespectadores via o WhatsApp. Vamos aqui. O argumento do José Medeiros é tão fraco que ele parece nem saber o que está dizendo. Liberdade não é destruir, ameaçar, dizer mentiras. É o Wendel da Lixeira. Tem mais participação aqui, um desabafo, né? De um telespectador falando que a mulher dele estava com suspeita de coronavírus e aí ela não foi atendida na rede pública em Várzea Grande e foi para particular. Porém, ela teve que alugar respirador, pagar exame e está dizendo que não tem esse dinheiro, né, para fazer. E faz uma crítica. Infelizmente, o governador Mauro Mendes prefere só pensar na política e deixa o povo mato-grossense padecendo sem condições dignas de atendimento hospitalar. Os médicos dizem que a saúde está um caos e o caos está na casa dos horrores, que por muitos anos não fez nada, não fez o dever de casa. Porque a saúde tem excelentes profissionais, mas os políticos não dão o devido valor a estes profissionais. Só para registrar, a gente conversava aqui antes de começar o programa, né? O telespectador aí falou em... É telespectador? Sim. Falou aí em Casa dos Horrores, que é a Câmara mais conhecida também como Câmara Municipal de Cuiabá. Que não consegue se livrar disso, né? Aí o seguinte, aí diz que eles conseguiram não ter quórum numa sessão virtual, Paulo Coelho. Eu tive essa informação ontem. Eles se superam, não é? Eu tive a oportunidade de entrevistar ontem no programa Opinião, da TV Pantanal, um dos vereadores situacionistas, não é, que da Evaí Cabral, e estava me contando, era para ter sessão ordinária ontem, não é? Ordinária. E foi uma forma ordinária mesmo, que acabou não acontecendo por falta de quórum, né? Eu não sei como seria o quórum virtual, já que cada um teria que estar diante do seu aparelho. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Desde que tivesse, assim, que não estivesse dirigindo também, né, Paulo? Eles não foram aonde eles estavam. Como que entender isso? É porque eles estavam em algum lugar, mas eles não acessaram o celular ou o computador. A internet caiu. A internet caiu. E só para complementar o que o telespectador falou sobre os problemas de atendimento na rede pública para a população, registrar um outro fato aqui. Não é só na rede pública. Olha, eu não vou citar o nome aqui porque não estou autorizado a fazer isso, mas tem uma pessoa que nós conhecemos, que foi atendida por um convênio de saúde e foi muito maltratada pelo profissional que a atendeu, ok? O seguinte, Paulo Coelho, sabe o que o médico disse a ela? Falou, olha, eu estou na dúvida se você está com virose ou com Covid, mas eu vou te dar um dia de licença e você volta para casa. Durma-se com barulho desse. Convênio de saúde. Não é rede pública. Triste, triste. Olha, vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.